de volta, né, para continuarmos a nossa aula de hoje. E agora nós vamos estudar um pouco de geografia. Mas antes me diga uma coisa, vocês gostaram da nossa aula de filosofia? Pois é, crianças, nós pensamos, né, e admiramos o ambiente ao nosso redor. E falando em ambiente, agora nós vamos falar um pouco sobre os pontos cardeais, ou seja, vamos aprender a nos localizarmos a partir dos pontos cardeais, a nos localizarmos no ambiente em que vivemos. Então, olha só, pegue lá o seu livro, abra lá na disciplina de Geografia, que tem a beirinha vermelha, como você já conhece, tá bom? E vamos agora estudar um pouco sobre os pontos cardeais. Ah, tia, mas o que são os pontos cardeais? Preste bastante atenção que nós vamos aprender agora. Abra o seu livro lá na página 9. Que é esta página aqui, crianças, tá bom? Essa página do seu livro, na página 9, que diz o seguinte, olha só, os pontos cardeais, eles são os meios de orientações no espaço terrestre e podemos reconhecê-los utilizando o nosso corpo como referência. Observe só essa imagem. Olhem para essa imagem, criança, bem aqui. Eu tenho um garotinho bem aqui no meio. Eu tenho o sol e o sol. A gente pode observar o sol que ele está no movimento aparente do sol. Ele está realizando o movimento aparente do sol. Aquilo que nós já estudamos e que nós vimos lá na nossa aula de geografia anterior. Se você quiser relembrar, volte lá na nossa aula de geografia passada, tá bom? E dê uma olhadinha. Eu vou deixar o link bem aqui embaixo e você já pode clicar nele para ir direto para essa nossa aula, tá bom? Muito bem. Agora, olha só. Essa criança aqui, ela está de braços abertos e aparentemente ela está de costas, né? De costas e de braços abertos. Deixa eu contar uma coisa para você. Ele está se localizando a partir dos pontos cardeais. E ele está usando o seu próprio corpo. E você também pode utilizar o corpo de vocês para podermos nos localizar no espaço terrestre. Olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês. O Sol, como eu já havia dito antes, ele nasce no leste. O Sol, ele nasce no leste, ou seja, de manhã cedinho, quando você está observando o Sol, observe para que lado ele nasce. E você vai ver que este lado em que ele nasce é o leste. O Sol sempre nasce no leste. Não tem como o Sol nascer no oeste. O Sol sempre nasce no leste. No leste. Então, grave isso, que o Sol lá nasce no leste. E o Sol, ele se põe, ou seja, ele desaparece no final da tarde no oeste. Então, agora nós já descobrimos duas direções. O leste, que é onde o sol nasce, onde o sol aparece de manhã cedo, e o oeste, que é quando o sol some no finalzinho da tarde, quando está para anoitecer. Então, vamos lá? O sol nasce no leste e o sol se põe no oeste. Nasce no leste e se põe no oeste. E para você se localizar, para saber onde está o leste e oeste, você vai se localizar olhando para o sol. Quando for no início do dia, você vai observar para que lado o sol está e vai apontar o seu braço de direito para onde está aparecendo o sol. Este lado é o leste. E o lado oposto ao leste é o oeste.
Então vamos aprender a nos localizar a partir do leste e oeste. Olha só, onde o sol está nascendo, você vai apontar o seu braço direito. Pegue seu braço direito e olhe para onde está nascendo o sol. E aponte para lá com o seu braço direito, assim como eu estou. Depois você vai apontar o seu braço esquerdo para o outro lado. Você vai ficar de braços abertos. E assim você vai descobrir onde fica o leste, que é onde nasce o sol, e onde fica o oeste, que é para onde o sol se põe. E também nós temos mais dois locais que nós vamos encontrar a partir do nosso corpo. Já achamos o leste e o oeste. E a nossa frente, né, nessa posição com o seu braço apontado para o sol no leste e o outro para o oeste, à sua frente está o norte, que é mais uma posição, é o norte. E atrás de você está o sul. Então nós estamos agora aprendendo a nos localizarmos a partir dos pontos cardeais. Vamos ver se você aprendeu? Olha só, leste, que é onde o sol nasce, e o oeste, onde o sol se põe. À minha frente está o norte e atrás de mim está o sul. À minha direita eu uso para descobrir onde está o leste, à minha esquerda o oeste, à minha frente o norte e atrás de mim está o sul. Muito bem, agora que já aprendemos isso, vamos dar continuidade. Olha, como eu já disse para vocês, quando o nosso braço direito apontar para onde o sol surge, estará indicando a direção leste. À nossa frente estará a direção norte. Atrás de nós estará a direção sul. E à nossa esquerda estará a direção oeste. Vamos observar essa imagem bem aqui embaixo, crianças. Aqui eu tenho o mapa mundi, que é o mapa do mundo, né? Olha só, e bem aqui eu tenho destacado, né, um local. Vamos descobrir que local é esse? Olha só o que diz. A Rosa dos Ventos, no Monumento do Descobrimento em Lisboa, Portugal. Ou seja, essa imagem bem aqui, crianças, olha, aqui no chão, é lá em Portugal, em Lisboa. E ela representa essa imagem, a Rosa dos Ventos, que também é um objeto, né, que nós usamos para nos localizarmos. Ou seja, aqui, olha, na Rosa dos Ventos nós temos a direção oeste, leste, norte e sul, onde estão os pontos cardeais. Olha só, a Rosa dos Ventos é onde estão os pontos cardeais, o leste, oeste, norte e sul. O leste é representado pela letra L, o oeste pela letra O, o norte pela letra N e o sul pela letra S. E esse monumento aqui que nós vimos, ele está localizado lá em Lisboa, em Portugal. Ele é um dos mais antigos instrumentos de localização que utiliza os pontos cardeais, que é a Rosa dos Ventos. Agora vamos lá para o nosso livro de atividades, que é aquele nosso livro mais fininho, tá bom? E abra lá na página 65, que é a página onde está esse rapazinho aqui, tá? E nós vamos agora realizar essa atividade. Vamos lá junto comigo. Agora você vai precisar de uma tesoura e cola. Peça ajuda de um adulto aí que está junto com você para utilizarmos a tesoura, tá bom? Olha só,
Nós já conhecemos as direções, que foi o leste, oeste, norte e sul. Vamos lá comigo, ó. Leste, oeste, norte e sul. Repita comigo. Leste, oeste, norte, sul. Direita, leste, esquerda, oeste, frente, norte, atrás, sul. E o leste, ele fica para onde o sol nasce. Muito bem. Então agora vamos realizar essa atividade. Nós vamos ajudar o Pedro a se localizar, tá bom? Vamos lá. Diz o seguinte nesta atividade bem aqui, número 4. Pedro também gosta de brincar com sua sombra. Na imagem a seguir, ele está aproveitando o sol da manhã. Prestem bem atenção, o sol da manhã. Recorte o nome dos pontos cardeais na aba ao lado e complete a rosa dos ventos, colando o nome de cada um no local correto. Nós vamos recortar o nome das direções e vamos colar aqui, olha, na rosa dos ventos para descobrir as direções. Então vamos lá, recorte aí o seu. Já recortou? Muito bem, agora vamos observar onde é que vamos nos localizarmos. Então olha só, bem aqui a sombra do Pedro está para essa direção aqui. E onde o sol está? Olha, gente, o sol está nascendo bem aqui nesse cantinho. Então, onde o sol nasce? Onde é mesmo? Qual é a direção que o sol nasce? É no leste. Então, você vai pegar a palavra leste, que está aqui, olha, na cor azul, e você vai colar na direção onde o sol está nascendo. Qual é a direção que o sol está nascendo? A parte em que a seta está apontando para o sol. Vamos lá, colhe a imagem bem aqui, olha. Na seta que está apontando para o sol. Se o leste está apontando para o lado onde o sol está nascendo, o oeste fica de que lado, crianças? Isso mesmo, fica do seu lado oposto, ou seja, o lado da sombra. Vamos lá, colhe bem aqui a palavra oeste, que é essa aqui, olha, amarelinha. Colhe bem aqui do lado. Isso mesmo. Então, crianças, se a gente já encontrou o leste, o oeste, me diga uma coisa. Onde é que está o norte do Pedro? Se o norte sempre fica à frente, onde é que está o norte? Bem aqui, isso mesmo. Agora você vai colar, olha, a palavrinha norte, que é esse vermelho aqui, bem aqui na frente do Pedro. Muito bem. Então, se o norte está aqui, só sobrou um, que foi o sul. Esta palavrinha aqui, sul, que você vai colar atrás do Pedro. Muito bem. Eu vi que vocês já aprenderam direitinho, né? Os nossos pontos cardeais, as direções. Muito bem, parabéns para vocês. Olha só. Um beijão para cada um de vocês e espero vocês na nossa próxima aula, viu? Até mais. Tchau.